Departamento de Audiovisuais da Canção Nova apresenta Levanta-te e Anda, o desafio de chegar até o fim, de Emanuel Estênio. Livro da editora Canção Nova. Leitura Emanuel Estênio. Olá, bem-vindo. É uma alegria estar com você. Eu sou o Emanuel Estênio, da comunidade Canção Nova, e terei a grande responsabilidade, uma grande graça, de levar até você, de conversar com você, de falar para você, de ler o livro Levanta-te e Anda, o desafio de chegar até o fim. E gostaria de começar justamente com uma frase do Dom Helder Câmara, que diz: não pares. É graça divina começar bem. Graça maior, persistir na caminhada certa, manter o ritmo. Mas a graça das graças é não desistir. Podendo ou não podendo, caindo, embora aos pedaços, chegar ao fim. Esta é a palavra que vai reger o nosso livro. Essa exortação, esta animação, para que você jamais desista, para que você jamais deixe se levar pelo cansaço, pelo desânimo, pela angústia, pela tristeza, mas ao contrário, possa sempre recomeçar, persistir e, acima de tudo, jamais, nunca desistir. Desistir de ser feliz, desistir de trilhar um caminho de santidade, desistir do seu casamento, desistir das suas amizades, de um sonho, enfim. Nós não podemos, não devemos desistir de ser feliz com Jesus. Por isso, quero dedicar este livro, esse audiobook, esse momento que estamos vivendo juntos, a todos os jovens que, assim como eu, não desistem nunca de lutar pela santidade, de nadar contra a maré. Mas não somente os jovens de idade, mas você, meu irmão, minha irmã, que talvez seja um adolescente ou até uma criança, um jovem na idade, adulto ou até mesmo um ancião. Com todo o meu carinho, é para você que desejo, que dedico este livro, Levanta-te e Anda, o desafio de chegar até o fim. Não pares. É graça divina começar bem. Graça maior persistir na caminhada certa, manter o ritmo. Mas a graça das graças é não desistir, podendo ou não podendo, caindo, embora aos pedaços, chegar ao fim. Dom Helder Câmara. Introdução. Quando estive no último mês de dezembro, na casa dos meus pais para um período de descanso, encontrei-me com meus velhos amigos. Foi uma grande alegria estar com cada um, lembrar as histórias, rir um pouco, relembrar os fatos engraçados, partilhar do que estávamos vivendo. No meio de tanta felicidade, senti em meu coração uma pequena dor, ao perceber que muitos já não estavam lutando pela santidade, como antes faziam. Foi triste enxergar isto nos meus irmãos de caminhada, que comigo começaram a trilhar a busca pelo céu. Vi no olhar deles a falta de brilho, de radicalidade, de anseio pelo absoluto. Continuavam seguindo e até mesmo servindo ao Senhor, mas não com tanto ânimo, não com tanta garra, não com um propósito de santidade. Estavam entregues aos prazeres do mundo. Lutar pela castidade no namoro, evitar as ocasiões e festas profanas, não se embriagar, não ouvir músicas profanas, tudo isso parecia não fazer mais parte das suas vidas. Não posso dizer que fui um santo, enquanto vivia com eles. Ao contrário, sempre me achei um grande pecador.
E eles sabiam disso, viu? Mas uma coisa ninguém podia negar. Sempre lutei para viver a santidade. Nunca ficava caído no pecado durante muito tempo, mesmo que fosse preciso me confessar mais de uma vez por semana. E eu fazia isso muitas vezes sem receio, confiante na infinita misericórdia de Deus. Até hoje me sinto assim, pequeno, pobre, miserável, limitado, mas eu continuo lutando pela santidade com afinco. Perseverar é um dos meus lemas, custe o que custar. Aprendi que todas as vezes que caio, posso me levantar, porque só cai, afinal de contas, quem está de pé, e só se levanta quem está caído. Olhando para meus amigos e para tantos jovens que encontro e atendo por esse Brasil afora, nos retiros que tenho pregado, shows que tenho feito, eu enxergo algo em comum, que para mim é o grande mal da juventude nesses tempos. O jovem não está mais lutando por seus ideais, nem por espirituais, a santidade, nem pelo mais importante dos sociais, a construção da civilização do amor. A partir desta triste constatação, ousei escrever algumas linhas para pelo menos mexer, desinstalar, estimular cada pessoa que as ler. E claro, você que agora não me ouve, você também é convidado a, ouvindo essas palavras, se sentir assim, mexido, desinstalado e, acima de tudo, reanimado a buscar a sua santidade. Sinto-me pequeno diante da grandiosidade que é escrever, mas sei que mesmo que o que eu tenha para dar sejam algumas migalhas, há pessoas que precisam delas para não morrer de fome, da mesma forma que eu mesmo já precisei de muitas e ainda preciso. Portanto, escrevi esse livro para você que tem sede de Deus, que tem sede do infinito, que sempre quer ir além, que acredita no céu, que crê que Deus tem o melhor para a sua vida e sabe que esse melhor ainda está por vir. Escrevi esse livro para você que é jovem, assim como eu, de uma juventude que não se limita a um período, a uma idade cronológica, mas que é uma qualidade da alma. Escrevi para você que está cansado de viver uma vida medíocre. Desculpa falar assim, mas que cansou de ser Maria vai com as outras, ou José vai com os outros, que cansou de deixar a vida te levar, mas ao contrário, quer ser o Senhor da sua vida e dirigi-la para o bem, para o céu. Eu escrevi esse livro para você que aceitou o desafio de ser luz em meio às trevas que se tornam cada vez maiores. Escrevi a você que aceitou o desafio de ser, de fato, um jovem católico que busca a santidade, que vive o PHN, por hoje não vou mais pecar. A você, meu amigo, direciono essas palavras, na certeza de que Deus pode e vai nos levantar de onde estivermos e nos impulsionar a viver a linda aventura de ser santo nos dias de hoje. Trilhar o caminho da santidade é efetivamente um grande desafio, ainda mais nos dias atuais. Quando olhamos ao nosso redor, enxergamos desgraças, mortes, escuridão. Parece que tudo está perdido, não é verdade? No entanto, quanto mais o mundo estiver nas trevas, tanto mais temos necessidades de ser luz para iluminá-lo. Quanto mais escuro for o lugar, uma pequena chama de luz já se torna um referencial. Sendo assim, chega de dizer: "Ah, o mundo não tem jeito. Tá cada vez pior. Será que ainda vale a pena ser diferente, ser de Deus, nadar contra a maré?" Sabe qual é a resposta? Vale sim. Vale a pena ser de Deus, ser diferente, se tornar uma referência para os amigos, para as pessoas, uma referência de Deus, de jovem que luta para viver a santidade, para viver em santidade. Quanto maior o desafio a ser enfrentado, mais fortes precisamos ser. E essa força, meu irmão, vem do alto, vem de Deus. É o Senhor quem nos fortalece. Nós não estamos e nunca estaremos sozinhos,
pois Ele sempre está conosco e nunca deixará que carreguemos uma cruz maior do que as nossas capacidades. Eu vou repetir isso. Ele sempre estará com você. Você nunca estará sozinho. Deus sempre estará com você e nunca te deixará que você carregue uma cruz maior que a sua capacidade. Certamente você já ouviu aquela palavra que diz: Deus só dá o frio conforme o cobertor. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E em Mateus 28, versículo 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Que maior garantia da presença e auxílio de Deus podemos ter? Não é fácil ser de Deus nesse mundo. Não é uma tarefa nada fácil ser um jovem casto, puro, santo, diante de uma sociedade tão corrompida pelo pecado, como a sociedade que nós estamos vivendo agora. Não é verdade? Sinto na pele, meus irmãos, as dificuldades de trilhar esse caminho para o céu, e sei que você também as experimenta. Mas o que me impulsiona a continuar é a certeza de que, como jovem, eu fui feito para o desafio e não para o fácil. Sim, nós fomos feitos para o desafio. Você, meu amigo, foi criado para o desafio. Você, minha amiga, foi criado para esse lindo desafio de chegar ao céu. Veja o que o nosso querido Papa Emérito Bento XVI, falando aos jovens de língua portuguesa na JMJ em Madrid, disse. Abre aspas. Sentir-vos-ei em contracorrente, no meio de uma sociedade onde impera a cultura relativista que renuncia a buscar e a possuir a verdade. Mas foi para este momento da história, cheio de grandes desafios e oportunidades, que o Senhor vos mandou, para que, graças à vossa fé, continue a ressoar a boa nova de Cristo por toda a eternidade. Olha, eu vou repetir. Foi para este momento da história, cheio de grandes desafios e oportunidades, que o Senhor vos mandou. Meus irmãos, é disso que eu estou falando. Você e eu fomos escolhidos por Deus para, nesse tempo repleto de desafios e oportunidades, testemunharmos Jesus. E acredite, temos a força para sermos vencedores. No início da nossa vida, quando ainda estávamos no coração de Deus e nossos pais tiveram a relação sexual na qual fomos gerados, milhares de espermatozoides seguiam com todas as forças à procura do óvulo. Vou dar uma de biólogo agora. Naquela corrida pela vida, alguns mais fracos iam ficando para trás. E os mais fortes prosseguiam, com afinco, perseveravam, ultrapassando as barreiras, as dificuldades, em busca do objetivo natural. Alguns escolheram ir em direção à tuba uterina direita e outros escolheram a tuba uterina esquerda. Cada um escolheu o seu caminho e assim seguiu, até que alguns encontraram o que desejavam e atingiram o objetivo para o qual foram criados. Mas apenas um deles conseguiu fecundar o óvulo e dar origem, assim, a uma nova vida. Você. Perceba, meu amigo, que você é um vencedor, é forte e capaz de vencer os desafios. A origem da vida nos ensina que precisamos escolher o caminho certo. Ao contrário dos espermatozoides, que podiam escolher apenas entre dois caminhos, o mundo nos apresenta inúmeros deles. Porém, somente um é o correto. E você sabe qual é? O caminho que leva à vida eterna, à eternidade. O caminho que é Jesus. A origem da vida também nos ensina a seguir perseverantes, com foco na meta. E a nossa meta é o céu. Não podemos ficar parados. Não podemos estacionar. Não podemos nos dar ao luxo de pensar que fomos criados para viver apenas esta vida na terra, porque isso seria muito pouco.
tanto sofrimento, tantas dores e apenas alguns prazeres momentâneos? Não! Fomos criados para algo muito maior, para uma vida plena, uma vida eterna. Fomos criados para o céu e esta é a nossa meta. Há muitos e muitos jovens que perderam a sua virilidade ou feminilidade, o gosto pela vida, o sabor do amor, o encantamento pelo novo, o desejo de desvendar, de aprender, de crescer, de se aventurar, de ser melhor, de construir uma família, gerar filhos, entregar a sua vida totalmente a Deus como sacerdote ou religiosa, de amar, trabalhar, ter uma casa. Nossa, tantos sonhos que se perderam. O que temos visto são jovens aprisionados a pequenos momentos, vivendo das esmolas que o mundo oferece e deixando de deliciar-se com o banquete que o Pai tem preparado. São jovens que se acostumaram a ter uma vida medíocre, que podem até ter idade de jovem, mas possuem uma alma de velho. E olha que eu conheço muita gente assim, infelizmente. Essa é a triste realidade que está à nossa volta. Entretanto, ela precisa se modificar, ela pode se transformar. Se você se encontra dessa maneira, meu irmão, minha irmã, chegou a sua hora de experimentar uma nova vida. Basta você querer ser tocado pelo Pai, deixar que Ele realize essa transformação, permitir que Jesus entre em seu coração, na sua vida e seja o Senhor. Seja o Senhor da sua vida. Basta você se abrir a Cristo Jesus. O nosso querido beato João Paulo II, em um dos seus discursos para a juventude, disse algo maravilhoso que até hoje ressoa em nossos ouvidos como um empurrão para trilharmos esse desafiante caminho de santidade. Abre aspas. Agora, mais do que nunca, é urgente que sejais as sentinelas da manhã, os vigias que anunciam a luz da alvorada e a nova primavera do Evangelho. Daqui já são vistos os brotos. A humanidade necessita imperiosamente do testemunho de jovens livres e valentes que se atrevam a caminhar contra a corrente e a proclamar com força e entusiasmo a própria fé em Deus, Senhor e Salvador. Fecha aspas. Mensagem do Papa João Paulo II para a 17ª Jornada Mundial da Juventude, 25 de julho de 2002. Meus irmãos, fomos chamados a fazer a diferença nesse mundo e a nadar contra a correnteza. Volto a repetir, você mesmo, foi criado para o desafio. Há algo de mais sublime à sua espera. Deus tem o melhor para você. E hoje pode ser. Eu vou além. Hoje é o dia da sua transformação. Nessa caminhada para o céu, para a santidade, encontraremos as mais variadas barreiras, obstáculos, tentações que nos farão cair e nos incentivarão a desistir. Porém, há um Deus que é muito maior do que qualquer dificuldade. E seu amor é infinitamente maior que todos os pecados que tenhamos cometido. Esse Deus está ao nosso lado para nos dizer sempre: levanta-te e anda. Para mim, essas duas palavras, levantar e andar, são como duas pernas que sustentam nossa vida em busca da santidade. Como geração PHN, precisamos sempre ter a capacidade de nos erguer quando caímos e, estando de pé, caminhar com decisão em busca do céu. Cito agora a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 até o 10º. Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Nesse momento, traziam lá um homem coxo de nascença, que todos os dias era colocado na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, com João, olhou bem para ele e disse: "Olha para nós." O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa.
Pedro então disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram então que era ele que pedia esmolas, sentado à porta formosa do templo, e ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Este texto do livro do Atos dos Apóstolos nos norteará nesse desafiante caminho que quero trilhar com você. O desafio de ser um jovem PHN. Um jovem que quer crescer, quer amadurecer, quer ser de Deus. E vou além, não somente para jovens, mas para um homem, para uma mulher que quer crescer, amadurecer, quer ser de Deus. Vamos juntos? Rezemos um pouco. Senhor, durante muito tempo eu tinha esquecido que sou teu filho, que fui criado para a felicidade e para o céu. Mas hoje, tocastes o meu coração, despertastes em mim um jovem vencedor. Assim como estou, e o Senhor sabe muito bem como estou, mais do que eu mesmo, eu quero me abrir para que entres na minha história, na minha vida, e faça uma verdadeira revolução. Creio no teu amor, Senhor. Haja poderosamente em mim a partir de agora. Eis-me aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro capítulo. Tô no chão. Lucas capítulo 15, versículos de 15 a 17. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse... O trecho que acabei de ler faz parte da parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Uma leitura muito conhecida por todos nós. Dentre tantas coisas maravilhosas que podemos extrair dessa passagem, eu quero me deter a esses versículos, que me tocam profundamente, de forma especial a expressão caiu em si. Recordemos a atitude do filho mais novo. Aquele jovem pediu ao seu pai algo que não lhe pertencia, pois, de acordo com a cultura judaica da época, toda a herança era reservada ao filho mais velho, ao primogênito. No entanto, aquele pai era diferente dos demais. Abriu uma exceção e deu ao filho caçula, a quem tanto amava, a que ele jamais teria direito. Para piorar, aquele jovem pediu a sua parte da herança enquanto seu pai ainda estava vivo, o que jamais poderia acontecer. Meus irmãos, estava bem claro que para aquele filho o pai já havia morrido, já não existia. Como é triste perceber que fazemos o mesmo com Deus. O matamos em nosso coração e na nossa vida. De fato, aquele pai deu ao seu filho o que não lhe era devido, assim como Deus faz conosco. Nos deu e nos dá aquilo que não merecemos. Tudo o que temos é graça do Senhor. A nossa vida, dons, famílias, amigos. Pense aí, tudo o que você tem é graça de Deus. É dom de Deus. É a vida que vem de Deus. Presente de Deus. O dinheiro
Aquele jovem esbanjou, gastou, usou para aproveitar a vida. E nós também temos esbanjado a saúde, os bens, o tempo. Quantos amigos conquistamos quando temos dinheiro, quando estamos bem, quando temos algo para oferecer? Mas esses amigos, entre aspas, se vão quando aquilo que os atraía acaba. Perdemos tudo e muitas vezes só nos resta a humilhação de matar a fome comendo a comida dos porcos, como o jovem da parábola. Ou seja, pelo mau uso da nossa liberdade, deixamos a dignidade de filhos de Deus e nos rebaixamos a viver como animais. E isto é chegar ao fundo do poço, gente. Por ora, quero me deter a esta frase. Então caiu em si. Eu acredito que hoje o que muitas pessoas precisam fazer é cair em si e perceber que chegaram longe demais, que gastaram tudo, que esbanjaram, curtiram, ficaram com quem queriam, gozaram de tantas coisas, a ponto de perder a saúde física, emocional, a família, o emprego, os amigos e até mesmo a própria dignidade. Precisam cair em si e perceber que erraram, que pegaram o bonde errado e que estão vivendo em um mundo que, na verdade, não é o que Deus sonhou para nós. Que mundo é esse? Um dos maiores males entre os que têm assolado o homem nesses últimos tempos, principalmente a juventude, é a droga. Veja até que ponto a pessoa chega usando-as. Destrói a família, perde a profissão, chega à margem da sociedade, acaba com a própria vida. Vemos de forma intensa a TV apresentar o problema do crack, os males que essa droga causa na vida do ser humano. É triste ver a realidade de tantos filhos de Deus que são dominados por um vício nas cracolândias espalhadas pelas grandes e pequenas cidades do nosso país. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar a Cracolândia em São Paulo, junto com um grupo de jovens da comunidade Aliança de Misericórdia, e eu vi o que me parecia ser a visão do inferno. Homens como lixo humano, sem dignidade, aprisionados, com a alma agonizando e o corpo dominado pela busca de um êxtase momentâneo. Que triste ver aquela cena. O difícil foi perceber que não havia nada a fazer para tirar aquelas pessoas daquela situação deprimente. A impressão que eu tinha era de que nem mesmo Deus podia fazer algo para mudar a vida daquelas pessoas, pois a decisão de querer mudar precisaria vir delas, e elas não demonstravam esse desejo. A responsável pelo grupo nos orientou a cantar e a tocar, orar no Espírito, mas nós não poderíamos abordar ninguém, a não ser que essa pessoa viesse ao nosso encontro e nos pedisse ajuda. Aquelas pessoas, em sua maioria jovens, olhavam para nós sem o brilho no olhar, ou seja, sem esperança, sem vida, sem alma. Em algumas, conseguimos até ver o pedido de socorro, mas como ajudar? E olha, meu irmão, nós ficamos cantando por mais de 1 hora naquela mesma rua, e naquela noite, apenas 5 jovens vieram até o nosso encontro e permitiram que rezássemos por eles. O que rezamos? Nós pedimos o batismo no Espírito Santo. Sabíamos que somente o batismo no Espírito Santo poderia transformar radicalmente a vida daquelas pessoas totalmente aprisionadas e dependentes da droga. E isso não é diferente para nós. Somente com uma profunda experiência com o Espírito de Deus, nossa vida pode mudar verdadeiramente. No meu coração havia a certeza de que aquelas pessoas não haviam sido feitas, criadas, sonhadas por Deus, desejadas desde toda a eternidade para estarem e permanecerem naquela situação. Eu queria gritar: você não nasceu para ficar aqui. Não é esta vida. Não é isto que Deus tem para você. Levante-se! Naquela noite, meus irmãos, nós cantamos várias canções. Uma delas foi: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Conhece essa canção? Pois é, nós a cantamos muito naquele dia, naquela noite.
naquela rua, para aquelas pessoas. Cantamos também aquela música que diz assim: segura a minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura a minha mão, eu vim te levantar. Quem canta é o Davidson, da comunidade Shalom. Uma música muito forte, que nós também cantamos naquele dia para aquelas pessoas. E talvez essa música hoje precise entrar também no seu coração. Precisa entrar no meu coração. Talvez também precisemos ouvi-las para assim viver a experiência de nos levantar desse chão e de tomar posse do sentimento de ser filho amado de Deus, filho amado do Pai. Assim como o crack, meu irmão, há uma infinidade de drogas, algumas mais destrutivas do que ele, que têm acabado com a família e a vida de milhares de pessoas, jovens, adultos e até crianças, mas todos filhos de Deus. E ainda querem legalizar a maconha, hein? Tá de brincadeira. Lutar e combater o uso das drogas vai além da questão religiosa, pois é um mal social, já que inúmeras pesquisas científicas revelam as suas terríveis consequências. Recentemente, assisti em um telejornal uma reportagem sobre a maconha. Segundo ela, um estudo feito em diversas universidades na Nova Zelândia afirmava que fumar maconha regularmente durante a adolescência reduz a capacidade intelectual de uma pessoa de forma permanente. Esse levantamento teve a participação de 1.000 neozelandeses e comparou o QI, quociente intelectual, dos usuários e dos não usuários da maconha. A diferença entre esses dois grupos mostrou que existia, em média, uma queda de 8 pontos no QI daqueles que consumiram a droga antes dos 18 anos, comparados ao restante das pessoas. De igual modo, os levantamentos científicos demonstram os malefícios do cigarro. As campanhas contra seu uso têm crescido nos últimos tempos. Só para termos uma ideia, em apenas 7 segundos, a nicotina chega a milhões de neurônios no sistema nervoso central, interage com as células cerebrais e libera a dopamina, uma substância responsável pelo bem-estar, humor e atenção. Isso faz com que uma pessoa que está triste fique menos triste. Se ela está ansiosa, diminui temporariamente a ansiedade. Porém, e aqui está, isto causa um condicionamento e, consequentemente, uma dependência. Além de causar somente uma sensação de bem-estar momentânea, o cigarro gera inúmeras enfermidades. Das mais de 4.000 substâncias presentes no cigarro, pelo menos 40 são cancerígenas, como o alcatrão e o benzopireno. Eles pegam carona na fumaça e percorrem todo o sistema respiratório, mudando o DNA das células. Poderíamos usar um capítulo ou até mesmo um livro inteiro para falar dos males que o cigarro e a droga têm causado na humanidade. Mas eu gostaria de expor outras tantas situações que têm nos deixado no chão e denegrido a nossa imagem de filhos de Deus. Vivemos em um mundo sexual, no qual tudo gira em torno da sexualidade. Vejamos até que ponto de indignidade se chega nesse quesito. O demônio tem conseguido deturpar a beleza da relação sexual e hoje as pessoas veem o sexo como uma exclusiva forma de prazer. Mulheres que chegam ao ponto de transarem com animais. Casais que buscam o prazer através do sexo anal e até mesmo com a troca de parceiros, os famosos swings. Homens e mulheres que, para se satisfazerem ou atraídos pela curiosidade, buscam a relação sexual com pessoas do mesmo sexo. Hoje, muitas crianças de 12, 13 anos já iniciam a sua vida sexual. O contato precoce e distorcido do sexo é feito por meio dos programas de TV, das telenovelas e até mesmo da prematura iniciação do tema nas escolas.
e parece que tudo vai se normalizando. Ninguém se escandaliza mais com isso. Recentemente, uma das grandes revistas de circulação nacional trouxe uma matéria sobre o tema Viciados em Sexo, onde mostrou que esse vício tem acabado com casamentos, famílias, saúde, profissão, enfim, com a vida de um número cada vez maior de jovens e adultos. Na internet encontramos muitas coisas boas, mas também muito lixo. Muitos sites que foram gerados nas profundezas do inferno e que querem acabar com a dignidade do homem. Basta um clique para adentrarmos no mundo da pornografia, e esse acesso está livre para qualquer pessoa. Cada vez mais cresce o número de jovens viciados na masturbação, que tem raiz o seu vício no acesso descontrolado a esses sites pornográficos. As baladas são movidas a drogas, álcool e sexo. É isso que mais temos visto no mundo jovem dos tempos atuais. E ainda tem gente dizendo por aí que isso é normal. Fala sério. A moda é pegar, ficar, curtir. Além de se viver uma futilidade nos relacionamentos, na maioria das festas, a violência também se faz presente, muitas vezes causada pelo uso desregrado do álcool. Em muitas cidades do nosso Brasil acontecem os carnavais fora de época, e na minha cidade não é diferente. Durante os dias de festa, as ruas são tomadas pelos turistas, pela alegria, pelo prazer. Mas no final de tudo, aquele ambiente é tomado por um fedor insuportável de bebida e urina. E ficam as marcas de uma festa cujos resultados são algumas meninas grávidas, alguns presos, outros machucados pela violência, alguns roubos, mortes e muita ressaca. É cada vez mais raro ouvirmos boas músicas. A maioria das canções traz um ritmo sedutor, sensual e letras de baixo nível. Já não importa a arte, mas o lucro. Fico tentando imaginar o que é para uma mulher ver o ambiente inteiro cantando músicas e fazendo gestos obscenos para ela. Gente, estamos perdendo o pudor, o respeito pelo humano e pelo sagrado. Esses dias, estava no trânsito e um jovem com o seu carro equipado, esportivo, escutava em alto e bom som uma música com uma letra romântica e poética. O homem baixo, a mulher em cima, então enfinca, enfinca, enfinca. Meu Deus! Estamos no tempo em que a maioria das músicas que faz sucesso são as que denigrem a imagem do homem e da mulher, criaturas de Deus, e os iguala a animais que satisfazem seus desejos carnais. Ao ligar a TV, o que temos visto nos telejornais, noticiários e grande número de programas é violência, morte, assalto, roubo, crimes absurdos, mães jogando filhos recém-nascidos nas latas do lixo, filhos tramando a morte dos pais para ficar com a herança, jovem matando ex-namorada, jovens entrando em colégio e atirando, chacinas, etc. São tantas notícias sangrentas de roubos, desvios, falcatruas, que nós vamos nos acostumando a tudo isso, gerando em nosso coração a maldade, o desejo de também sermos espertos, trambiqueiros. Você sabia que a tristeza leva ao consumismo? Pois é. O grande número de notícias e de programas televisivos abordando sofrimento, dor, morte, gera no telespectador um vazio que o leva a buscar no consumismo, nas compras, meios de preenchê-lo. Irmão, irmã, este é o mundo medonho que nos cerca. Vamos nos acostumando a essas notícias e achando que é normal. É assim mesmo. Como diria Joseph Goebbels,
ministro da propaganda de Adolf Hitler, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. E é isso que tem acontecido com o mundo. Tudo parece normal. São os novos tempos. Todo mundo faz. Não me venha com essa de que porque todo mundo faz, o errado se torna certo. O erro pode até se tornar comum, mas jamais será normal. Pois o normal é o que está na ordem qualitativa, marcada pela norma natural. O comum, este, já está na ordem quantitativa, o que é mais geral, mais frequente. Não se pode dizer que sexo antes do casamento seja normal, só porque é comum. Não se pode dizer que masturbação é normal, porque todo mundo faz. Não se pode dizer que é normal roubar e desviar dinheiro só porque muita gente faz isto. Diante de um mundo tão desestruturado, de uma realidade tão dura e sofrida, de tantos desafios espirituais e sociais que temos vivido, a voz de Bento XVI nos direciona e nos exorta a permanecermos nos trilhos da santidade e coerência. Ele diz, abre aspas, as frustrações presentes não devem levar-nos a buscar refúgio em mundos paralelos, como, por exemplo, o mundo das drogas, de todo tipo, ou o mundo triste da pornografia. Fecha aspas. Irmãos, não podemos enveredar por caminhos tortuosos com o intuito de compensar as frustrações vividas em nossas casas, na sociedade, nos ambientes que nos cercam. Meu amigo, minha amiga, é hora de cair na real, cair em si e dizer: tô no chão. Assumir. Precisamos deixar de lado o orgulho e a autossuficiência. Algo difícil de fazer. Reconhecer o erro é uma grande virtude. E reconhecer que se está no chão é uma necessidade urgente e fundamental para se levantar, para reconstruir a vida, para desafiar as intempéries do mundo e escrever uma nova história. Tenho a graça de conhecer de perto o trabalho da Pastoral da Sobriedade. Nela se trabalha os 12 passos. O primeiro deles é o assumir, um passo imprescindível. É preciso assumir que se está enfermo, que se está necessitado de ajuda, de tratamento. O alcoólatra, ao ingressar nos 12 passos, precisa dar o primeiro deles, que é o assumir que está doente, que está levando a vida errada, que pegou um desvio e está fora do caminho correto. O doente com depressão precisa assumir que está enfermo e necessita de ajuda. O viciado também precisa reconhecer sua enfermidade e necessidade de auxílio. Tanto que, nas casas de recuperação da comunidade Betânia, do nosso saudoso e querido Padre Léo, assim como na Fazenda Esperança, entre outras comunidades católicas terapêuticas, eles só aceitam os viciados em droga que querem, de livre e espontânea vontade, fazer o tratamento, assumindo desta maneira a necessidade de ajuda. Meu amigo, esse capítulo ele tem o intuito de cutucá-lo. Será que eu estou vivendo no chão? Vivendo uma vida medíocre em um mundo de futilidades? Aí você pode dizer, mas eu não estou nas drogas, bebo socialmente, não cometo nada grave do que foi falado anteriormente. E eu pergunto, como anda o seu tempo na frente da TV, da internet? Há equilíbrio? Harmonia na sua casa, na sua vida familiar, suas amizades, na sua vida espiritual, no seu trabalho? Mais uma vez, Bento XVI nos ajuda a meditar esse tema quando diz, abre aspas, quanto às redes sociais, são interessantes, mas podem com facilidade levar-nos à dependência e à confusão entre o real e o virtual. Procurai e vivei relações ricas de amizade verdadeira e nobre. Cultivai iniciativas que deem sentido e raízes
a vossa existência, lutando contra a superficialidade e o consumismo fácil. Fecha aspas. Cada um de nós traz em alguma área da nossa vida a certeza de que estamos no chão e, por isso, temos a necessidade de cair na real e mudar nossas atitudes. Estar no chão é perceber que naquilo que fazemos, no lugar onde estamos, com as pessoas que convivemos, naquelas situações, Deus não se faz presente. Há um vazio. O chão é o lugar de onde nós não conseguimos enxergar a Deus. Precisamos subir um pouquinho mais. Precisamos ouvir uma palavra ou sentir algo que nos impulsione para o alto. E Deus, vendo a oportunidade, nos pega. Nem sempre as pessoas enxergarão isso, pois muitas vivem de aparências. Contudo, estão no chão e sabem que estão. Sentem-se vazias, solitárias e guardam vícios para si, como, por exemplo, aquelas pessoas que comem compulsivamente, escondidas, e sentem-se vazias e deprimidas, pois sabem que estão fazendo uma coisa errada. Nossas fraquezas e misérias, as nossas covardias perante a moda e o ambiente predominante, a nossa idolatria do prazer a qualquer custo, os nossos medos, por exemplo, o medo da menina que cede a tudo pelo pavor de perder o namorado. Os nossos egoísmos mesquinhos, enfim, são muitas as realidades que abafam nossa razão de cristão e que nos deixam prostrados, dependentes de uma falsa liberdade que nos aprisiona e nos mantém no chão. Há quem beba por vaidade, para não ser menos que os outros ou as outras, para se inserir no grupinho de amigos. Há quem se inicie em aberrações sexuais contrárias à natureza porque lhe falta caráter para dizer não aos amigos que o convidam para ir a uma festinha muito especial. Há quem se deixe amordaçar pela curiosidade mórbida e a sexualidade solitária, porque se tornou cativo dos sites indecentes da internet ou dos programas pornográficos noturnos da TV, e assim torna-se incapaz de raciocinar e de agir com domínio e liberdade. E todas essas coisas vão nos aprisionando ao chão frio do cárcere em que o inimigo tão vistosamente nos mantém. Ficar no chão é não avançar, é ficar parado. Estamos errados ao dizer: minha vida deu um giro de 360 graus. Dar um giro de 360 graus é voltar ao mesmo ponto, é não progredir. Criados para ser felizes. É preciso cair em si e dizer: tô no chão. Pensamos que estamos andando, pulando, dançando, até mesmo voando. Mas, na verdade, estamos prostrados no chão, ciscando como galinhas, embora sejamos águias e tenhamos nascido para alçar voos altos, sublimes. A primeira descoberta que devemos fazer é que estamos no chão. Olhe para você. Olhe ao seu redor. Me desculpe, mas eu pergunto: será que esta é a vidinha que você quer ter? Melhor, será que esta é a vidinha que Deus guardou para você? A resposta é não. Deus tem lhe reservado uma vida maravilhosa, meu irmão, plena, abundante. De fato, eu creio que Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Sei muito bem do projeto que tenho em relação a vós, oráculo do Senhor. É um projeto de felicidade, não de sofrimento. Dar-vos um futuro, uma esperança. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Meu irmão, minha irmã, esta é uma grande verdade. Deus tem reservado um projeto de felicidade plena para cada um de nós. Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. O que devemos fazer é depositar em suas mãos
as nossas preocupações, projetos, sonhos, enfim, tudo o que somos. Devemos acreditar e esperar com confiança, pois Jesus veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. Aquele coxo da passagem de Atos dos Apóstolos, ele era colocado todos os dias no chão. Não conseguia andar. Estava acostumado com aquele mundo sujo, preso, incapaz de se locomover, de ver as coisas do alto, limitado a ver as coisas por baixo. E é esta a visão do jovem que chega ao fundo do poço. Chegar ao fundo do poço. Essa é uma expressão muito usada por nós. Talvez você que está ouvindo agora esteja sentindo-se justamente no fundo do poço. Seu namorado, sua namorada te deixou depois de tê-lo usado, de tê-la usada. Seus amigos te traíram e você buscou compensar esta dor, este vazio, nas drogas, no álcool, no sexo, mas apenas se machucou ainda mais. Talvez você aí se sinta sozinho, abandonado, tendo que se virar, matar um leão por dia. Sente-se fraco, cansado, desanimado. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.